E aí pessoal, beleza? Meu nome é Arthur e vamos começar hoje no canal Artemate mais um vídeo. O assunto de hoje vai ser condutividade térmica. É um assunto muito abordado na disciplina de fenômenos dos transportes. Eu vou deixar o enunciado aqui na parte de cima e antes de estar começando, eu gostaria de pedir para que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e se precisarem de qualquer ajuda, eu vou deixar o WhatsApp do canal, Facebook e o Instagram e vocês podem falar com a gente por lá, tá certo? Vamos lá para o nosso exercício então, eu vou estar lendo o enunciado junto com vocês para a gente poder dar início. Uma taxa de transferência de calor de 3 kW atravessa uma seção de um material de isolamento com área transversal de 10 metros quadrados e espessura de 2,5 centímetros. Se a superfície mais quente está a uma temperatura de 415 graus Celsius e a condutividade térmica do material isolante é de 0,2 watts por metro Kelvin, qual é a temperatura da superfície mais fria? Certo, pessoal? Depois de estar lendo o enunciado, nós precisamos saber que estamos resolvendo um exercício de condução em superfícies planas. E eu vou estar apresentando para vocês a fórmula da taxa de transferência de calor. A fórmula, ela diz o seguinte, que a taxa de transferência de calor é igual ao K minúsculo, que é a condutividade térmica de isolamento do material, vezes A, que é a área da minha superfície, dividido por L, que é a espessura do material, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Esse ΔT, eu posso estar abrindo ele e posso dizer que é igual a T2 menos T1, onde esse T2 é a temperatura mais quente do meu material e T1 é a temperatura mais fria do meu material. Voltando aqui no meu enunciado, a gente pode perceber que ele está pedindo qual é a taxa de superfície mais fria do meu material. Ou seja, ele está querendo que a gente descubra qual é esse valor aqui de T1. É isso que o exercício está pedindo para a gente e é isso que ele quer saber. Então, para poder fazer isso, nós vamos estar tirando alguns dados do enunciado. A taxa de transferência de calor, o meu Q, é igual a 3 kW. O meu exercício também diz que a seção transversal, ou seja, a minha área, é igual a 10 metros quadrados. Também ele me diz que o meu L, ou seja, a minha espessura do material, é de 2,5 centímetros. E também a gente tem que a condutividade térmica do meu material, que é o meu K minúsculo, ele é igual a 0,2 watts por metro vezes Kelvin. E ele também me diz que a minha temperatura final do meu material, ou seja, a minha temperatura mais quente, que é o meu T2, é igual a 415 graus Celsius. Agora, o que eu preciso fazer é estar aplicando todos esses valores que a gente retirou na nossa fórmula. Mas antes de estar fazendo isso, eu preciso me atentar ao SI, porque algumas unidades aqui não estão no SI e nós vamos estar adequando para poder colocar agora esses valores na fórmula. O primeiro que eu posso observar é aqui a minha taxa de transferência de calor, que ele está em quilowatts. Para poder transformar em watts, nós precisamos multiplicar esse valor por 1000. E multiplicando esse valor por 1000, a minha taxa de transferência de calor vai ser igual a 3.000 watts. A minha área já está em metro quadrado, então aqui tudo certo. Aqui eu posso ver também que o meu L, ou a espessura do meu material, está em centímetro. Para transformar no SI, eu vou ter que dividir esse valor por 100, porque dividindo esse valor por 100, eu vou transformar de centímetros para metro. Então, eu tenho 2,5 dividido por 100 igual a 0,025 metros. O meu K já está certo e eu tenho a minha temperatura T2, que é uma coisa que precisamos nos atentar muito. Por quê? T2 foi dada em graus Celsius e a minha condutividade do material está em metro vezes Kelvin. Então, eu vou precisar transformar T2 em Kelvin. Para poder fazer isso,
eu vou somar o valor de 415 mais 273. Fazendo essa continha, 415 mais 273, eu tenho o valor de 688 Kelvin. Agora eu já tenho todos os valores transformados e eu vou estar substituindo todos eles aqui na nossa fórmula. Eu vou ter o seguinte, então. Q, que é a minha taxa de transferência de calor, 3.000, é igual ao meu K, que é a condutividade térmica do isolante, é 0,2, vezes a minha área, que é 10 metros quadrados, dividido por L, que é a espessura do meu material, que nós transformamos em metro, 0,025, vezes a minha variação de temperatura, que é T2, que a gente transformou em Kelvin, 688, menos T1. Agora, então, basta a gente resolver essa continha, isolando aqui o valor de T1 para poder achar o resultado. Vamos lá, vamos fazer primeiro esse meu primeiro trecho aqui. Eu vou ter 0,2 vezes 10 dividido por 0,025. Aqui eu vou ter o valor de 80. Toda essa continha. Então, eu tenho 3.000 igual 80 vezes 688 menos T1. O 80 vai multiplicar. Eu tenho que 3.000 é igual 80 vezes 688, 55.040. 55.040 menos 80 T1. Agora, eu consigo estar isolando o meu valor de menos 80, passando a minha operação para o outro lado. Quando eu fizer isso, eu vou ter a troca do meu sinal, porque eu estou mudando de operação. E eu tenho, então, que 80 T1 vai ser igual. Eu vou passar esse 3.000 também para o outro lado. Quando eu passar, eu estou trocando de operação. Então, esse 3.000 vai virar negativo. 55.040 menos 3.000. Então, 55.040 menos 3.000, 52.040. 80 T1 é igual 52.040. Agora eu vou também passar o 80 para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Eu passo para o outro lado trocando a operação. Eu tenho que T1 é igual a 52.040 dividido por 80. Consequentemente, o valor de T1 é igual a 650,5. Eu vou transformar de novo esse meu valor de T1 para graus Celsius, porque aqui ele está em Kelvin. Como que eu faço isso? Antes nós havíamos somado o valor de 273. Para transformar em graus Celsius, basta eu tirar, subtrair, né, o valor de 273. Assim, eu tenho o valor de T1, 273, igual a 377,5 graus Celsius. Já encontramos o que o problema estava pedindo. Agora, no próximo quadro, eu vou trazer o segundo exercício para a gente poder dar continuidade à aula. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o nosso segundo enunciado. Eu vou estar lendo junto com vocês. As temperaturas internas e externas de um vidro de janela de 5 milímetros de espessura são 24 graus e 38 graus, respectivamente.
qual a taxa de transferência de calor através de uma janela de 1 metro por 3 metros? A condutividade térmica do vidro é de 1,4 watts por metro Kelvin. Então, o que ele está pedindo para a gente agora nesse exercício é que nós encontrarmos a taxa de transferência de calor. Mais uma vez, eu vou estar repetindo a fórmula com vocês, que é a taxa de transferência de calor, que é o que precisamos descobrir, vai ser igual ao K, que é a constante de condutividade térmica de isolamento do material, vezes A, que é a área, dividido por L, que é a espessura do material, vezes ΔT. Lembrando que esse valor de ΔT ele é igual a T2 menos T1, que é a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria. Eu vou separar agora junto com vocês os dados que o exercício já nos deu. Vamos lá. Ele diz para mim que a espessura, no caso, o meu L, é igual a 5 milímetros. Como no outro exercício, nós precisamos passar esses 5 milímetros para metro. Então, para transformar 5 milímetros para metro, basta eu dividir esse valor por 1000. Fazendo essa continha, nós temos que 5 milímetros representa 0,05 metros. Um outro dado que o exercício dá é a temperatura de 24 e 38 graus, ou seja, T1 e T2. Nesse caso, nós já temos essas duas temperaturas. T1, que vai ser a temperatura mais fria do material, é igual a 24 graus Celsius, e T2, que é a temperatura mais quente, igual a 38. O outro dado que o exercício já nos dá também é o comprimento e largura da nossa janela. Eu tenho que a nossa janela, o nosso vidro, ele mede 1 por 3. Para poder calcular essa área, basta eu multiplicar 3 vezes 1, 3 metros quadrados. Então, eu tenho que a minha área é igual a 3 metros quadrados. E o último dado é a condutividade térmica do vidro, que é o meu K. A condutividade térmica é igual a 1,4 watts por metro vezes Kelvin. Uma coisa muito importante, pessoal, antes de a gente aplicar agora esses valores já na nossa fórmula, é que a condutividade térmica do meu vidro ela está em watts dividido por metro vezes Kelvin. Então, eu preciso também transformar 24 graus Celsius e 38 graus Celsius em Kelvin. Nós vamos fazer como a gente fez no exercício passado. Eu vou somar o valor de 273 na parte de cima e somar também o valor de 273 mais 38. Fazendo essa continha, eu tenho que 24 mais 273 é igual a 297 kelvins. 297 Kelvin. E 38 mais 273 é igual a 311 Kelvin. 311 Kelvin. Agora, já com todos os dados encontrados, basta a gente aplicar todos esses valores na fórmula. Então, vamos lá. A taxa de transferência de calor vai ser igual ao K, que é a constante de condutividade térmica do material, 1,4, vezes a minha área, que é 3, dividido pela espessura do meu material, que é 5 milímetros, e transformamos para metro, 0,005, vezes a temperatura T2 menos T1, que é a temperatura mais quente menos a temperatura mais fria. 311 menos 297.
Agora vamos fazer essa continha. Eu tenho então que 1,4 vezes 3 é igual a 4,2 dividido por 0,005, 840. Então aqui eu sei que esse resultado vai ser 840. Fazendo essa continha, 311 menos 297, 14. Então, eu tenho que a minha taxa de transferência de calor vai ser igual a 840 vezes 14. Fazendo essa continha, eu tenho 14 vezes 840, 11.760 watts. Eu posso dividir esse valor por 1.000 para transformar em quilowatts. Então, eu tenho que a minha taxa de transferência de calor é igual a 11,76 quilowatts. E já encontramos, então, o que o exercício pedia. Eu vou trazer agora no próximo quadro mais um exercício para a gente poder estar resolvendo junto. Certo, pessoal? Então vamos agora para o nosso terceiro e último exercício. Eu vou estar lendo o enunciado junto com vocês. Uma câmara frigorífica possui 8 metros de comprimento por 4 metros de largura e uma altura de 3 metros. Eu já fiz a representação do desenho para a gente poder entender melhor. O fundo dessa câmara é apoiada sobre o solo e pode ser assumida como perfeitamente isolada. O exercício quer saber qual é a espessura mínima de espuma de uretano, K, que é o coeficiente de condutividade térmica do material, igual a 0,26, que deve ser aplicada à superfície do topo, ou seja, do teto, e também nas laterais do compartimento, para garantir um ganho de calor menor que 500 watts, quando as temperaturas internas e externas são respectivamente 10 graus Celsius e 35 graus Celsius. Certo, então, pessoal, como nos outros exercícios, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar representando a nossa fórmula da taxa de transferência de calor, que diz o seguinte, Q, que é a taxa de transferência de calor, é igual ao K, que é o coeficiente térmica de condutividade do material, vezes A, que é a minha área, dividido por L, que é a espessura do material, vezes ΔT. Esse ΔT, como a gente tinha já representado nos vídeos anteriores, ele é igual a T2 menos T1, que é a temperatura maior do material, menos a temperatura menor. O próximo passo que a gente vai estar fazendo é separando alguns dados que a gente vai estar precisando usar, que o exercício já nos dá. Ele me dá já a condutividade do material, que é o meu K, igual a 0,026 watts por metro vezes Kelvin. Um outro dado que o exercício também me dá é as temperaturas T1 e T2, que elas valem respectivamente T1 igual 10 graus Celsius e T2 é igual 35 graus Celsius. Um outro dado também que o exercício já nos dá é a taxa de transferência de calor, o meu Q. Ele já disse que Q é igual a 500 watts. E para finalizar, a gente já tem também a área, que vai precisar ser calculada aqui no nosso exercício. No exemplo, ele diz que precisa saber qual a espessura de isolante de uretano que nós precisamos utilizar para isolar as paredes e o teto. Então, eu preciso calcular toda essa área. Vamos fazer isso primeiro. A AP é igual, a área da parede é igual a minha primeira área, 8 vezes 3 de altura. Eu tenho, então, 8 vezes 3 vezes 2,
Por que vezes 2? Eu tenho duas paredes iguais. Essa parede da frente vezes essa parede de trás. Mais. Agora vamos calcular nossa segunda parede. 4 vezes 3. 4 vezes 3 vezes 2. Porque eu também tenho duas paredes iguais. Essa parede é igual a essa parede. Agora, para finalizar, nós vamos calcular a área do meu teto. A área do teto, não está aqui mais, a área do teto é igual a 8 vezes 4. Fazendo essa continha, a área da parede ela vai ser igual a 8 vezes 3 vezes 2, 48. Então, aqui eu encontrei o valor de 48. 4 vezes 3 vezes 2. Aqui eu encontrei o valor de 24. 8 vezes 4 igual a 32. Então, basta eu somar todos esses valores. 48 mais 24 mais 32. O valor total é igual a 104. Vou colocar aqui. 104 metros quadrados. Então, já achamos o valor da área da parede. Agora, nós já temos todos os dados para que a gente possa aplicar aqui na fórmula da taxa de calor. Vamos lá, então. A taxa de calor, que é o meu 500, que nós já encontramos, então eu vou ter 500 igual ao meu K, que é 0,026, vezes a minha área, que eu já encontrei, é 104, dividido pela espessura do meu material, que é o que o exercício está me pedindo, é a espessura do material, vezes ΔT, que é a temperatura maior, menos a temperatura menor, que ela está em graus Celsius. Nós vamos precisar transformar essas duas temperaturas em Kelvin. Como a gente fez na aula passada, a gente vai fazer T1 é igual a 10 mais 273, isso vai ser igual a 283 Kelvin, e T2 vai ser igual a 35 mais 273. 273 mais 35, 308. Agora sim, eu posso aplicar esses dois valores na minha fórmula. Então, eu tenho ΔT igual a 308 menos 283. Agora, a gente só precisa fazer essa continha. Então, vamos lá. Eu vou ter 0,026 vezes 104. Aqui, eu tenho o valor de 2,704. 308 menos 283 igual a 25. Certo, pessoal? Eu acabei tendo um probleminha aqui com a minha calculadora, ela pegou um valor errado, mas para dar continuidade, eu vou multiplicar o valor de 2,704 por 25. Eu tenho o seguinte, 2,704 vezes 25 é igual a 67,6. Então, nós vamos ter 500 é igual a 67,6 dividido por L. Eu vou passar esse L para o outro lado e ele vai trocar de operação, vai passar multiplicando. Eu tenho 500L igual a 67,6. Agora eu passo o 500 para o outro lado e ele também vai trocar de operação, ele vai passar dividindo. Então, eu vou obter o valor de L igual a 67,6 dividido por 500. Fazendo essa continha, 67,6 dividido por 500, eu vou obter o valor de 0,135. Então, L
vai ser igual a 0,135 metros. E assim a gente finaliza mais um exercício aqui no canal. Eu gostaria de pedir para que você que gostou desse vídeo deixe um like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você também quiser ver mais exercícios como esse, coloca no comentário para mim e também no WhatsApp do canal vocês podem encontrar exercícios, no Instagram também eu sempre posto exercícios, estamos sempre atualizando e se vocês tiverem sugestões, podem me mandar por lá também. Então a gente fica por aqui, valeu pessoal e até a próxima!